Ó, já ganhou amizade. Você sabe, o cabelo só fica bonito quando tá sujo, né? Você tem cabelo grande, você entende como que é. Luz, foi câmera, rodação, ação. Será que a máquina do tempo existe? Qual era o som da máquina do tempo? Igual um vento, eu acho. Vamos começar, estamos aqui para falar sobre a fabulosa Máquina do Tempo. Elisa, que trabalho maravilhoso que você fez. Eu acho que ele resgata uma coisinha na gente ali da infância que, pelo menos, me pegou nesse nível. Eu amo quando trabalhos, eles me tiram um pouquinho a esfera jornalística, sabe? Que eu entro nele, assim, de corpo e alma e me resgata coisas que eu nem lembrava, que nem sabia que existiam ainda na minha memória, né? Eu quero que você me conte um pouquinho, antes de a gente entrar profundamente nele, o que esse documentário, esse trabalho te resgatou? Onde que ele te pegou mais? Em que lugar você viajou nessa máquina do tempo? O meu filme anterior é Incompatível com a Vida e ele fala sobre a perda da única gestação que eu tive. É um filme de luto pesadíssimo e que foi o meu luto da própria maternidade. Então, fazer o filme seguinte, com crianças brilhantes, vivas, sonhadoras, para mim foi um resgate desse lugar da criança mesmo, né? Da criança que brinca. Eu sempre amei criança, sempre amei brincar com criança. E eu gosto que eu tenho, sei lá, afilhadas que um dia elas estavam falando que os adultos eram chatos. Eu falei, gente, me respeita, eu sou adulta. Elas me olharam e falaram, não, você não é adulta. Aí eu sempre tive esse lugar de ser um pouco uma criança grande, uma bebezona. Então acho que foi um resgate da alegria de viver e dessa coisa tão suave que é poder sonhar o futuro que a gente quiser e acreditar nele e brincar, né? Brincar de se realizar, brincar do que a Brincar de gente ser quiser. criança de novo, né? E brincar de fazer cinemas, né? Fazer o filme também virou uma brincadeira. Então tem esse lugar da alegria, da conexão com a alegria. Em quanto tempo ali de aproximação você teve com essas crianças para elas se sentirem à vontade com você a ponto? Porque a gente assistindo, a gente percebe elas muito no. Assim, estou no meu lugar, você nem tá aqui. A gente não parece que tem alguma coisa acontecendo ali, que elas estão muito à vontade, elas estão vivendo ali, fazendo. Não tem um roteiro, não tem. A gente não existe essa ligação, né? Tipo assim, da produção, quando você não percebe isso, né? Então, algumas respostas possíveis. Uma que, assim, eu fui a primeira vez em Guaripas em 2013. Eu fui fazendo uma investigação da Agência Pública de Jornalismo Investigativo e eu levei uma impressorinha de foto. E aí lá não tinha impressora, e na época não tinha celular inteligente. Então os bebês, as crianças não tinham foto. Eu virei a fotógrafa dos bebês todos. Eu tirava a fotinha dos bebês e entregava. Corta. Eu volto para lá em 2021 para reencontrar as pessoas que eu tinha entrevistado e isso vai virar um outro filme. É E eu outro conheço projeto que você novas estava fazendo crianças. pesquisa. Eu estava fazendo outro projeto, aí eu fui sequestrado por essas crianças, basicamente. A gente filmou os dois filmes, e na edição a gente ficou lá tentando colocar os dois, falou, são dois, mas isso a gente pedalou bastante até chegar nesse momento. E quando eu tô lá em 2021, eu me encanto por algumas dessas meninas que estão na Fabulosa, eu vou entrevistar a Manu. Quando eu começo a entrevista no quarto dela, a mãe dela grita, você lembra, né, Elisa, que você tirou foto da Manu? Eu fotografei a Manu com um mês de vida. Então, assim, eu conheço a Manu de alguma forma desde um mês. A primeira fotinho que ela tem, eu que Foi você tirei. que tirou. Então, acho que isso tem um lugar que é isso. Eu já conheci a mãe dela, a avó dela, a tia dela, né? Então, eu já estava ali sendo mapeada e mapeando, né? Já criando relações. E em 2024, quando a gente começa a filmar, a gente começa com uma oficina de vídeo. Então, a gente tem uma relação numa sala de aula que era uma relação de uma sala de aula muito legal. Era uma sala de aula que tinha câmera, que tinha equipamento de áudio, ela tinha um microfone para fazer podcast, brincar de podcast. Então, era uma aula divertidíssima. Elas adoraram fazer, elas adoraram construir as cenas. E isso foi gerando, e elas viam o quão curiosos nós éramos com elas, o quanto que a gente queria aprender. A gente não estava ali apenas para ensinar a fazer cinema, a gente estava ali para aprender como que elas viam aquela realidade. E eu acho que desse nosso olhar deslumbrado, elas se sentiram muito à vontade para brincar. E a câmera da Carol, né? Ela estava sempre. Carol estava com a câmera meio na barriga, estava sempre na altura delas. A gente estava realmente conversando de igual para igual e chegou um momento que a gente entrou na brincadeira. Tava todo mundo brincando ali, brincando sério, porém brincando, né? Brincando e resgatando. É muito, muito lindo, assim, poético, mas ele também mostra uma realidade que eu acho que muitas pessoas, assim, eu acho que imaginam, mas quando você assiste, quando você vê, você entra de verdade, você vê esse lado do país que a gente não enxerga, né? E você, além de mostrar isso, você trouxe também de uma forma muito poética, né?
Quando você começou o projeto, você imaginaria que ele se tornaria o que ele se tornou? Porque eu acompanhei por onde ele passou, os festivais que ele foi, eu fiquei vendo feedback de pessoas, e eu vi todo mundo falando desse lugar, assim, que ele chegou, que você sai do... As pessoas entram para assistir sem imaginar muito o que vai acontecer, mas sai de lá leve, sabe? Sai com aquela resgate, aquela nostalgia, aquela memória, mas também pensando nessa ponte, né? Nessa desigualdade que tem do outro lado do país, enfim. O objetivo inicial do filme, e que eu acho que foi cumprido, é retratar a saída da miséria e o início do rompimento do machismo estrutural em Guaribas, que foi uma das cidades com pior IDH do Brasil. Quando eu fui fazer a investigação em 2013 do Bolsa Família, e eu conversava sobre o tema, muita gente falava, porque esse Bolsa Esmola tem que ensinar a pescar, fica gerando vagabundo, e aí me dava uma angústia, que eu falava, cara, vocês não estão entendendo, a gente está falando assim, você quer que essas crianças estejam agora na roça analfabetas, passando fome, ou você quer que essas crianças estejam no filme? É sobre isso. Política pública de distribuição de renda é sobre isso. É sobre, primeiro, alimentar pessoas para que elas possam desenvolver as suas habilidades mentais e físicas. Depois, dar acesso à educação para que elas possam enxergar o mundo de uma forma mais ampla. E dar condições para que elas possam sonhar e serem elas, cada um ser a si mesmo, né? Não tem que obedecer um roteiro que não é da própria vida. E aí eu tinha o desejo de conseguir falar sobre isso, e eu entendia que só através do lúdico que isso seria possível. Porque senão a gente cai numa polarização política que é tão estúpida, que é de ser contra ou a favor. Cara, alguém é a favor de criança trabalhando e passando fome? Porque se for também, a gente não quer conversar, né? Tipo, vamos separar aqui, né? Não faz parte do que deveria ser a humanidade. Vamos separar, porque aí é fascismo, é outro lugar. Então tinha um desejo de mostrar o que estava em jogo ali. E o que estava em jogo é o direito da infância. A primeira coisa que está em jogo é o direito da infância. Você está trabalhando e passando fome, não tem direito à infância. Então, mostrar a riqueza dessas meninas brincando, né, era um objetivo. E eu fui estudar muito filmes protagonizados por crianças e por adolescentes, muito filme de sertão, muito filmes de ficção científica, para começar a ir pensando. E a Carol Quintanilha, que é a fotógrafa, ela foi uma grande parceira do criativo. Então, a gente começou a trocar referências lá de afrofuturismo, né, o capacete veio um tanto daí também, porque era o meu sonho de infância, era ser astronauta. Então a gente foi projetando as nossas próprias viagens e brincadeiras ali, e tinha esse desejo de tratar os temas densos estão lá, estão sendo discutidos, mas tratar como de uma forma que a gente consiga sonhar. Eu acho que a gente está num momento de um mundo tão pesado que, tipo, sei lá, eu não consigo, cada vez que eu vejo uma notícia sobre Gaza, eu desmonto a chorar, e aí a minha reação é que eu cada vez vejo menos, porque eu não dou conta emocionalmente. Eu acho que muitos de nós estamos passando por isso. Então era um desejo de, cara, a gente precisa ver o que está acontecendo, a gente precisa falar de machismo, a gente precisa falar de pobreza, mas a gente precisa ver isso através de uma forma que nos inspire a querer e conseguir transformar. Né? E aí o filme, eu acho que vem desse desejo. Ele ficou de É agridoce, né, leve, o filme. Né? É agridoce. Também. Ele cutuca a gente, mas você assiste e sai de uma forma assim, vamos discutir sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso, né? Não vamos olhar para esse lado, porque eu acho que a gente, como você falou, a gente está vivendo uma polarização muito pesada, né, das coisas, dos assuntos, de como as coisas são tratadas, e o que você fez assim, é uma forma, cara, muito, muito linda. Eu espero que ele chegue para muitas pessoas, acho que muitas pessoas precisam ver o seu trabalho. Agora, eu quero que você me fale em que momento ali, com essas crianças, você voltou na tua infância. Em que momento que ele te leva para esse lugar? Bem, eu me realizei, eu virei astronauta, né? No filme, que eu ia ser a primeira astronauta mulher do mundo. E aí eu sempre gostei muito de brincar, eu sempre gostei muito de criança, e sempre que eu tô com criança, eu sinto que eu volto a ser um pouquinho. Esse filme foi um exercício de ser em todos os momentos dele. Enquanto a gente estava filmando, né, de entrar nessa subjetividade, e a edição também foi um exercício. Tipo, a gente tentou várias estruturas formais de arco de personagem, não funcionava. Aí eu e Daniel Grinspoon era tipo assim, cara, o filme tem que brincar. Se for ver, ele é muito bem estruturado tematicamente, tá tudo lá. Mas o formato dele tinha que ser de brincadeira. E enquanto a gente não chegou nisso, ele era um adulto fingindo, colocando roupa de criança, sabe? E eu me diverti horrores, assim, até hoje eu vou nas sessões do filme, eu morro de rir nos mesmos lugares, eu me emociono nos mesmos lugares, eu sou apaixonada pelas crianças, então eu sinto que eu me conectei com a minha infância no sentido de estar vivendo ela, cada sessão que eu vou, a cada encontro que eu tenho com as meninas, Você vai tenho uns revivendo 7 isso, anos. né? Vai te levando de volta, né?
Ah, eu quero que você tenha mais projetos com essas crianças, porque assim, você descobriu novos artistas, né? Você descobriu outras pessoas fazendo esse projeto, né? E foi engraçado quando a gente se encontrou para ir para Berlim, né? A Manu, a Sofia e a Manuzinha foram. A primeira pergunta que elas me fizeram quando me encontraram foi: quando que a gente vai fazer o próximo filme? Aí eu, não, agora é com vocês, façam aí. Mas é bem verdade que eu já fico, podia ficar voltando lá a cada, sei lá, 2 anos, grava um pouquinho, daqui a 20 anos ver o que acontece, né? Sei lá. É uma máquina do tempo também, que você volta lá para reencontrar essa criança, né, que você fotografou e ela está envolvida na tua vida. Então, eu acho que daqui 10 anos, 20 anos, isso vai acontecer de novo, né? É uma coisa, eu acho que faz parte da tua vida, né? Reviver Eu isso. acho que daqui a pouco a Manu vai chegar e ela já tá mais alta do que eu. Eu acho isso maravilhoso. Agora, Elis, me fala uma coisa. Por onde esse seu trabalho passou? Ele passou por muitos festivais, estreou lá, esteve em Berlim. Qual foi o feedback que mais te marcou, assim, de alguém que assistiu o filme e que te falou pós-sessão? Você tem algum registro, alguma coisa? Olha, eu mixo alguns registros. Teve uma coisa que eu escutei que foi muito bonita, que foi uma mulher que disse: Nossa, a máquina do tempo para mim é que eu voltei para minha infância e eu fiquei sentindo que a menina que eu fui teria muito orgulho da mulher que eu sou. Eu achei isso. Nossa, eu dormi pouco essa noite, eu fico com vontade de chorar quando eu falo as coisas. Mas eu achei isso muito bonito, assim, de ver, ler, ter essa leitura da máquina do tempo. E teve muita gente que fala desse retorno à própria infância, né? De ter retornado. Eu acho que tem uma coisa que muita gente acaba fazendo as pazes com a própria criança e tendo esse olhar em perspectiva de falar: Nossa, olha onde eu tô. Eu tive isso. Eu falei: Nossa, acho que a minha criança estaria muito feliz de ver quem Sim. que ela virou, né? Então acho que tem esses feedbacks muito bonitos e tem um feedback das próprias meninas, que eu acho que são os que mais me emocionam, assim, da alegria que elas têm de se ver, porque dá muito medo, né? É muita intimidade, criança, né? Sim. Tipo, criança fala coisas, né? Na montagem a gente teve muito cuidado para pensar, cara, ela é uma criança, crianças são doidas, e tipo assim, ela vai viver com esse filme, então como que a gente faz isso para que esse filme ajude na autoestima dela, ajude na formação dela e não que vire Um uma coisa trauma, que né? possa, um trauma ou algo que possa despertar bullying. A gente teve muita preocupação. E ver elas morrendo de rir, metade de riso nervoso e de vergonha, é bem verdade. Mas o orgulho que elas terminaram a sessão em Guaribas, né? As 3 que foram para Berlim, e as outras na praça em Guaribas, isso me encheu o coração, assim, delas falarem como que acho que essa coisa de quando a gente se vê como terceira pessoa, e elas viram a beleza delas, assim, a inteligência delas, elas são engraçadas, e esses feedbacks delas, do orgulho de ter participado do filme, para mim, me encheu, assim, o coração. Isso já dá a sensação de missão cumprida, né? Conseguimos É, fazer isso, né? O filme nem chegou em cartaz, mas você já tem sua recompensa de ter feito esse trabalho, né? total. E Eu agora, ficaria horas aqui conversando com você, mas estamos chegando no fim. Mas antes da gente chegar, eu queria fazer um apelo. Você que está vendo nosso papo aqui, vai na primeira semana assistir o filme. Isso é super importante. Vai chegar em cartaz na próxima quinta-feira. A gente está num momento muito bom no cinema brasileiro, mas eu tenho certeza que cada vez que você vai no cinema, dá uma forcinha pra gente que está aí lutando pelo nosso espaço no audiovisual, você garante mais tempo pra gente, né? Então assistam a Fabulosa Máquina do Tempo. Agora eu deixo as últimas palavras para você, Liv. isso, ó, quinta nada, quarta-feira agora a gente já tô eu, Manu e Ana Vitória com a Bianca, uma super jornalista em Recife. Primeira sessão, nossa, no dia seguinte a gente está em Brasília, no Cine Brasília, na estreia oficialíssima. Sábado a gente está em Teresina. São essas 3 cidades. Se tiver em alguma dessas 3 cidades, apenas vá e traz todo mundo. É um filme, né, que, como o El coloca, a gente sai de coração quentinho. É um filme gostoso de assistir. Documentário, não é exatamente o blockbuster do cinema, então a gente realmente precisa desse apoio para o filme virar para a segunda semana. E é um filme legal de ver no cinema, porque é uma experiência coletiva de gargalhar gostosa. E depois dessa estreia em cinema, então a gente vai ficar nos cinemas, e as cidades que não têm cinema, a gente vai fazer uma campanha de distribuição. é, a gente sempre, eu e a Mariana Genesca, que é a produtora, a gente sempre tem esse objetivo de que o filme possa chegar em quem não tem acesso ao cinema, né? A gente sabe que a maioria das cidades do Brasil não tem cinema e que a maioria das pessoas que moram nas cidades com cinema no Brasil não tem acesso ao cinema, não tem como pagar uma entrada, que a gente sabe o quão cara é. Então, primeiro, tem dinheiro? Pode ir pro cinema? Tá numa cidade que tem cinema? Venha. Não tá, não tem, a gente vai fazer essa campanha de impacto, que significa que se você quiser organizar uma sessão do filme na escola, na igreja,
no Domingão em Família com o tio bolsonarista, aonde você quiser. É uma sessão coletiva, mais de 5 pessoas. Você não vai cobrar para essa sessão, a gente vai te dar o filme. Então vai na página no Instagram da Fabulosa Máquina do Tempo, lá na bio, já tem um link que você preenche falando que quer organizar. Assim que a gente lançar a campanha, você fica sabendo e vamos viajar, vamos sonhar. É um filme para sonhar. Então, sonhe, vamos sonhar juntos. Perfeito. Obrigado por esse papo maravilhoso. Tô saindo agora do papo melhor do que eu saí do filme, tá? Porque você conseguiu elevar o negócio aqui. Obrigado, viu? Parabéns pelo filme, gente, na primeira semana. Não esquece, A Fabulosa Máquina do Tempo em cartaz nos cinemas. Acho que até está falando.